A pergunta é excelente, tá certo? E a resposta é a seguinte: eu também não sei, tá certo? Mas a gente pode tentar alguma coisa no sentido de desenvolver a sensibilidade moral. Quer dizer, para o sujeito compreender a complexidade das situações e conseguir se imaginar dentro da situação como se fosse, vamos dizer, um teatro, né? Examinar o que ele está fazendo como se ele fosse o personagem do enredo e daí colocar as várias alternativas do que você faria nessa situação. Tá certo? Eu acho que é a opinião pessoal, pode estar errado. Eu acho que o desenvolvimento da percepção moral é mais importante do que você incorporar regras e mandamentos. Porque se você não tem a percepção moral, você não entende o mandamento, você entende errado, você entende às vezes de uma maneira ou demasiado material, demasiado metafórica, e você não sabe realmente o que fazer. E depois sempre tem aquele problema que Santo Tomás de Aquino falava, quer dizer, as regras são sempre genéricas e universais, mas as situações são particulares, específicas e diferentes de qualquer outra. Então você pode saber a regra, mas em geral, mas você não sabe o que fazer numa situação determinada. Isso é um treinamento de vida inteira. Tá certo? E isso depende, sobretudo, vamos dizer, do próprio senso de realidade. Esse senso de responsabilidade pessoal tem que ser desenvolvido através, vamos dizer, da meditação sobre as situações reais. Elas devem continuamente ser discutidas. Agora, eu vejo aqui que, por exemplo, nos Estados Unidos, eu encontro muitas pessoas que elas se fazem a pergunta, e às vezes discutem em família, o que é a coisa certa, o que eu devo fazer em tal ou qual situação. Eu nunca vi isso no Brasil, ninguém se preocupar com isso. Todo mundo aí parte do mundo de que está certo e de que quem está contra está errado. Não, a primeira coisa que você tem que desconfiar é que você está errado, meu filho. Eu nunca defendo uma ideia em público se eu não conheço a ideia contrária e se eu já não tentei pensar a ideia contrária com a maior boa vontade, como se ela fosse minha. O pessoal às vezes não imagina, o pessoal às vezes ele vem levantar certas objeções que eu estou dizendo, sem imaginar que eu, 20 anos atrás, já esgotei essa objeção. Então, pelo menos nesta parte, eu tenho tentado sempre absorver as várias possibilidades, porque saber o que é certo não é fácil. Você tem que imaginar, essa é uma disciplina da imaginação. Né? E a nossa imaginação, geralmente, ela serve aos nossos impulsos e desejos. Quer dizer, você quer uma coisa, você já começa a imaginar que aquilo é uma maravilha. E faça o esforço de imaginar o contrário. Então, quando você vai fazer uma coisa, pense assim, mas será que isso não vai prejudicar ninguém? Será que eu não estou pisando no calo de ninguém? Será que involuntariamente eu não vou trazer sofrimento, destruição? A gente sempre tem que pensar essas coisas. Porque, você vê, a pregação religiosa em si, ela só pode te dar verdades universais, regras universais. Ela não vai dar, vamos dizer, a receita certa do que você tem que fazer em determinadas situações. A complexidade da vida, claro que elas estão abrangidas dentro do texto sagrado, mas estão abrangidas de maneira muito sintética. Quer dizer, a religião não te dá a receita do que fazer, você está entendendo? E muitas vezes, na vida da gente, a gente vive situações paradoxais. Então, se chega lá um padre, um pastor protestante para você, né, dizendo, mas a religião manda fazer isso, manda fazer aquilo, às vezes ele está só te sobrecarregando, está te atrapalhando. Às vezes não é isso que você precisa enxergar claro na situação. Até, vamos dizer, o sentido dos mandamentos, às vezes é muito mais profundo do que você está imaginando, e muito mais complexo, muito mais abrangente. Não é uma coisa assim material de, isso aqui é proibido, aquilo ali é obrigatório. Não é bem assim o negócio. Tá, então, mas qual é o espírito? O que Deus está querendo de mim exatamente? Isso é uma questão individual. Agora, você não pode saber o que Deus quer de você se você não sabe nem o que você mesmo quer de você, porra. Isso é o que mais faz falta. No Brasil não há educação moral e não há educação doméstica. É uma coisa impressionante. Verdade. Quando a gente vê aqui, vamos dizer, a sensibilidade dos americanos, não é de todos os americanos, claro, mas de um grande número de pessoas, a busca da coisa certa, né, é como eles, às vezes, se espremem, até se atormentam para saber qual é a coisa certa a fazer. Quer dizer, eles têm a verdadeira consciência moral. A verdadeira consciência moral é preocupação. Porque se você souber já de antemão o que é o certo, você não precisa se preocupar. Mas daí, para isso, não precisa ter consciência moral, você está entendendo? O computador não precisa nem ter Deus, porque se é só uma listinha de pecados, chega lá, né? Você fez, está condenado para o inferno. Digo, um computador pode fazer isso, não precisa uma inteligência infinita para resolver um negócio desse.
Então, quer dizer, Deus sabe que as coisas aqui são muito mais complexas, só que a gente tem que raçar o crânio para compreender essa complexidade, mas Deus já está vendo tudo isso de uma vez. Então, nós temos que ir aprendendo de pouquinho pela nossa própria vida, pelas nossas próprias contradições, você está entendendo? O ser humano é feito de contradição, você quer uma coisa, você quer a coisa contrária ao mesmo tempo. Então é meditando isso que a gente aos poucos vai pegando o sentido daquilo que Deus quer para nós. Mas tem que ir muito de pouquinho. Agora, você pensa que eu estou falando de cátedra? Não estou, não. Eu não sou nenhum guia espiritual. Eu sou um merda, tá entendendo? Eu falo assim do pouco de experiência que eu tenho e da leitura que eu fiz. Mas eu reconheço que esse problema está infinitamente acima da minha capacidade. O grande poeta, Paulo Claudel, ele dizia: Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Presta atenção, olha que coisa séria. Né? Quer dizer que Deus está no centro da sua vida. O que você ignora sobre você mesmo, Deus sabe. Ele te conhece melhor do que você mesmo. E ele te ama mais do que você se ama. E ele te compreende mais do que você se compreende. Então, você tem que, gradativamente, humildemente e com paciência, tentando compreender isso. Tá certo? Não é uma questão de você pegar um receituário exterior, né, e dizer, não posso fazer isso, pode fazer isso. Não é bem assim a coisa, tá entendendo? Claro que isso também existe, mas para fins sociais. Interiormente, a sua conversa com Deus é uma coisa muito mais complexa. Por exemplo, Deus sabe o quanto de capacidade você tem e o quanto de poder as forças demoníacas têm sobre você em cada momento. Ele sabe essa equação, você não sabe. Você às vezes tem uma boa intenção e você acaba fazendo o contrário do que você queria. O próprio São Paulo apóstolo dizia: não faço o bem que eu quero, eu faço o bem que não quero. E o homem era santo, meu Deus do céu. Agora, se ele tinha esse problema, quanto mais nós. Então Deus não está exigindo de você, mas é uma perfeição instantânea, que ele te dá um receituário, um programa de computador, e você cumpre aquilo e vai para o céu. Não é assim. Se até eu compreendo isso, como é que Deus não vai compreender, porra? Eu acho que Deus deve ser mais inteligente que eu, suponho, né? Agora, se tem uma besta quadrada que nem eu, entendo por que ele não vai entender.